Jesus declara: Eu afirmo que se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. E ele explica essa declaração: As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Nosso corpo é formado pelo que comemos e bebemos. Como acontece na vida física, o mesmo ocorre na espiritual. É aquilo em que meditamos que dará força e vigor à nossa natureza espiritual. A redenção é tema em que os próprios anjos desejam se aprofundar. Será a nossa ciência e o cântico dos remidos através dos séculos infindáveis da eternidade. Não seria ele digno de aplicado estudo agora? A infinita misericórdia e amor de Jesus, o sacrifício feito por ele em nosso favor, requerem a mais séria e solene reflexão. Devemos demorar o pensamento no caráter de nosso amado Redentor e Intercessor. Devemos meditar na missão daquele que veio salvar seu povo dos pecados. Ao meditarmos nos temas celestiais, nossa fé e amor se fortalecerão e nossas orações serão cada vez mais aceitáveis a Deus, porque se misturarão a elas cada vez mais a fé e o amor. Serão inteligentes e fervorosas. Haverá maior confiança em Jesus e uma experiência diária e viva em seu poder de salvar perfeitamente a todos os que se chegam a Deus por meio dele. Ao meditarmos na perfeição do Salvador, desejaremos ser transformados por completo e renovados na imagem de sua pureza. Teremos fome e sede de nos tornarmos iguais àquele a quem adoramos. Quanto mais nossos pensamentos se demorarem em Cristo, tanto mais falaremos dele aos outros e o representaremos perante o mundo. A Bíblia não foi escrita unicamente para os entendidos. Ao contrário, destina-se ao povo comum. As grandes verdades indispensáveis para a salvação, nelas se acham reveladas com a clareza da luz meridiana, e ninguém errará nem perderá o caminho, a não ser os que seguirem seu próprio juízo em vez da vontade de Deus claramente revelada. Não devemos aceitar o testemunho de nenhum homem quanto ao que ensinam as Escrituras, mas estudar por nós mesmos as palavras de Deus. Se permitirmos que outros pensem por nós, nossas próprias energias e habilidades adquiridas irão se atrofiar. As nobres faculdades do espírito podem, pela falta de exercício sobre temas dignos de sua concentração, ficar tão debilitadas que percam a capacidade de entender a profunda significação da palavra de Deus. O entendimento se ampliará se for usado no estudo dos assuntos da Bíblia, comparando passagem com passagem e coisas espirituais com coisas espirituais. Nada há mais apropriado para fortalecer o intelecto do que o estudo das Escrituras. Nenhum outro livro é tão poderoso para elevar os pensamentos, para dar vigor às faculdades, como as grandes e enobrecedoras verdades da Bíblia. Se a palavra de Deus fosse estudada como deveria ser, os homens teriam mente aberta, nobreza de caráter e firmeza de propósito,
qualidade raramente vistas hoje. Bem pouco benefício, porém, se tira de uma leitura apressada das Escrituras. Pode-se ler a Bíblia inteira e ainda assim deixar de reconhecer a beleza ou compreender o sentido profundo e oculto que ela encerra. Uma passagem que se estude até que seu sentido fique claro e sua relação para com o plano da salvação se torne evidente, é de maior valor do que a leitura de muitos capítulos sem ter em vista um propósito definido e sem adquirir nenhuma instrução positiva. Leve a Bíblia consigo. Quando puder, leia e decore as passagens. Mesmo enquanto anda pela rua, você pode ler uma passagem, meditar sobre ela e memorizá-la. Não conseguiremos sabedoria sem fervorosa atenção e estudo acompanhados de oração. Algumas partes da Escritura são efetivamente tão claras que não podem ser mal compreendidas. Mas há outras cujo sentido não está na superfície, de modo que possa ser entendido num estudo rápido. É preciso comparar passagem com passagem, investigar e refletir sobre o assunto com oração. E esse estudo será ricamente compensado. Como o garimpeiro descobre veios de precioso metal sob a superfície da terra, assim aquele que com perseverança buscar a palavra de Deus, como quem procura um tesouro escondido, encontrará verdades do mais alto valor, as quais se acham ocultas à vista daquele que investiga de modo descuidado. As palavras inspiradas, meditadas no coração, serão como torrentes que fluem do manancial da vida. A Bíblia nunca deve ser estudada sem oração. Antes de abrir suas páginas, devemos pedir a iluminação do Espírito Santo, que nos será dada. Quando Natanael veio a Jesus, o Salvador exclamou: "Vejam, aí está um verdadeiro israelita, um homem realmente sincero." Natanael perguntou: "De onde o Senhor me conhece?" E Jesus respondeu: "Antes de Filipe o chamar, eu já tinha visto você sentado debaixo da figueira." E Jesus nos verá também nos lugares secretos de oração, se dele buscarmos a luz para saber qual a verdade. Anjos do mundo da luz assistirão àqueles que com humildade buscarem orientação divina. O Espírito Santo exalta e glorifica o Salvador. Sua missão é apresentar a Cristo a pureza de sua justiça e a grande salvação que por ele nos pertence. Jesus disse: "Ele vai receber o que tenho para dizer e dirá a vocês." O Espírito Santo é o único mestre eficaz da verdade divina. Quanto não deve Deus ter amado o ser humano para que desse o seu Filho para morrer por ele e designasse o seu Espírito para ser seu mestre e constante guia.